Lateral direito Rafinha fica no São Paulo até o final de 2024. A permanência no clube foi revelada pelo próprio jogador em entrevista ao programa De Noite do apresentador Danilo Gentili. Abre aspas. Vou me aposentar no final do ano. Vou jogar mais um ano pelo São Paulo. Vou assinar esse contrato, nem minha família sabe ainda, fecha aspas, disse o lateral direito. O contrato de Rafinha com o São Paulo tem duração até o final deste ano. Vale lembrar que o lateral direito afirmou, ainda no gramado do Morumbi após a conquista da Copa do Brasil, que a próxima temporada deve ser a última como atleta profissional. Havia uma dúvida de Rafinha se ele ficaria até a metade ou até o final de 2024. Desde o início, no entanto, as conversas tendiam para a segunda opção. A tendência após o fim do novo contrato é que o jogador pendure as chuteiras. Um dos principais fatores para essa decisão são as dores que o jogador de 38 anos vem sentindo nos últimos tempos. A disputa da próxima Libertadores, além do desejo da diretoria e do técnico Dorival Júnior pela permanência do jogador, no entanto, pesaram a favor de sua renovação. Além de sua experiência, a capacidade de liderança no vestiário fazem do jogador uma peça-chave para o tricolor no planejamento da próxima temporada. Rafinha chegou a São Paulo em 2022 e atuou em 86 jogos pela equipe. O ponto alto de sua passagem pelo clube foi o título da Copa do Brasil, competição em que foi capitão e ergueu a taça, até então inédita para o clube. Um dos destaques do vice-líder Red Bull Bragantino no Brasileirão, o lateral esquerdo Juninho Capixaba, contou no De Primeira por que escolheu o Massa Bruta em vez do São Paulo no início da temporada. Ele admitiu que esteve muito perto de fechar com o tricolor. Abre aspas. Estava quase tudo certo para ir para o São Paulo. As pessoas às vezes não entendem muito bem as nossas escolhas. A gente agradece muito quanto temos proposta e convite de grandes clubes como São Paulo, mas eu vinha de um Fortaleza de uma excelente temporada. Eu tinha muitos contatos de outros clubes, o São Paulo era um deles e acredito que estava quase tudo certo para ir ao São Paulo, mas sou muito religioso e sigo muito a intuição de Deus. Sou cristão e procuro caminhar com Cristo, e isso significa ouvir a voz de Deus. Às vezes a gente acha que indo para o São Paulo vai ter o desempenho, é um grande clube, aquela coisa toda, mas talvez não é o que Deus tinha preparado para nossas vidas. O Bragantino era um desafio para eu crescer. Eu e minha esposa tomamos a decisão de vir para cá porque era um novo desafio. Eu sou um cara que gosta de desafio e vir para o Red Bull Bragantino, uma equipe com um pouco menos de expressão no futebol brasileiro atualmente, era um desafio para crescer. Para eu manter minha regularidade, não sei se o São Paulo seria a melhor opção. São diversas coisas que são decisões difíceis de tomar, e creio que tomei a decisão correta para minha carreira. Estou muito feliz aqui no Red Bull Bragantino, fecha aspas. Mesmo atuando muitas vezes com o time B por ter como prioridade a conquista da Copa do Brasil, o São Paulo não mudou sua principal característica quando entrou em campo pelo Campeonato Brasileiro, de ter a bola na maior parte do tempo durante as partidas. Segundo os dados levantados do veículo especializado Footstats, o tricolor possui a maior média de posse de bola da atual edição do Brasileirão. O clube, que disputou apenas a primeira rodada sob o comando de Rogério Ceni e o restante por Dorival Júnior, acumula índice de 58,85% no quesito. A título de comparação, o Fluminense, que aparece na segunda posição da lista, tem o domínio da posse de bola em 58,04% do tempo em média. O Flamengo fecha o top 3 com 57,34%. O rival paulista melhor colocado no ranking é o Palmeiras, que figura no quinto lugar com índice de 53,45%. O Corinthians é o décimo com 48,98%, enquanto o Santos ocupa a 15ª colocação com 46,22%. Todos os clubes acumulam os mesmos 26 jogos disputados no Brasileirão. Assim, somam números iguais de minutagem para amostragem, com exceção para o tempo de acréscimos e realização dos cálculos. Após flertar com o risco de rebaixamento, São Paulo se recuperou no Brasileirão após conquistar 2 vitórias e um empate nos últimos 3 jogos. Agora o tricolor aparece na 10ª colocação do torneio com 35 pontos, 8 a mais que o Vasco, o primeiro time da zona do rebaixamento.
Por fim, em busca de manter a sequência invicta e com a premissa de ter a posse de bola, o São Paulo visita o Goiás às 21h30 de Brasília de amanhã, dia 18, fora de casa, lá em Goiânia. O embate é válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Segundo informações do Nicola, após a confirmação do afastamento do atacante Gilberto por parte do Cruzeiro, que surgiu uma especulação da possibilidade do atacante entrar na pauta de outras equipes. Esses times seriam o São Paulo e o Bahia. Porém, em contato com uma fonte, o jornalista assegurou que a equipe celeste não recebeu nenhum contato pelo atacante. Além de estar em má fase, vale destacar que os vencimentos mensais do jogador são altos. Ele tem ganhos na casa dos R$ 670 mil mensais. Com esse cenário, o Clube Mineiro quer negociar o jogador com alguma outra equipe, já que ele não tem mais clima no time de Ronaldo. O lateral direito Moreira, do São Paulo, sofreu uma lesão grau 1 no posterior da coxa direita durante um treino da seleção brasileira sub-23 e foi cortado dos Jogos Pan-Americanos. Miranda, do Vasco, entrou no seu lugar. O jogador de 19 anos tem sofrido com recorrentes lesões desde o ano passado. No fim de 2022, Moreira operou o joelho após romper ligamentos do joelho esquerdo também em um treino. Em julho, o luso brasileiro voltou a ser relacionado por Dorival Júnior e, para ganhar ritmo de jogo, desceu para o sub-20 para participar de algumas partidas. Ele fez 2 jogos na base e, em agosto, foi titular contra o América Mineiro pelo Brasileirão. Completamente recuperado, a chance na seleção brasileira sub-23 apareceu, mas novamente uma lesão lhe tirou a possibilidade de vestir a camisa do Brasil. Moreira tem nacionalidade portuguesa e já defendeu o sub-19 do país europeu. O lateral direito já retornou ao São Paulo para seguir a sua recuperação no Refis. Então melhoras ao jogador, porque não é fácil, hein? Oposicionistas do São Paulo registraram chapa para disputar as eleições para o Conselho Deliberativo do clube. Entretanto, ainda sem a definição de um candidato à disputa pela presidência contra Júlio Casares. O nome será escolhido somente depois da eleição marcada para novembro. Pela situação, Júlio Casares, atual mandatário, é favorito à reeleição para uma gestão de 3 anos. O dirigente, inclusive, anunciou publicamente a intenção de disputar mais um pleito.